Oi, gente! Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ansiedade, né, com vocês. Antes de eu poder falar aqui, né, as coisas que me ajudaram, né, a enfrentar a ansiedade e superar, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, né, entenderem melhor, né, as táticas que eu usei comigo e que deram super certo, né, para poder enfrentar a ansiedade, né, e a síndrome do pânico. Então, tudo começou em 2016, onde eu comecei a passar muito mal, né? Do nada eu levava minha vida normal, de um dia pro outro eu comecei a passar muito mal. Então eu procurei, né, um psiquiatra e fui diagnosticada com síndrome do pânico e ansiedade. Nessa época eu procurei, né, alguns vídeos aqui no YouTube relacionado a isso para eu poder ver, né, como que era o relato, né, de outras pessoas que também estavam passando, né, ou já tivessem passado por isso, para eu poder entender um pouquinho melhor como funcionava. Porque até então eu nem sabia, né, que existia esse diagnóstico de síndrome do pânico. Eu nunca tinha ouvido falar e eu não conhecia ninguém ao meu redor que tivesse esse diagnóstico. Então, para mim foi uma coisa tipo muito nova e eu não tinha com quem falar sobre isso porque ninguém tinha passado por isso, né? E nessa época, quando eu pesquisei aqui no YouTube, tinha pouquíssimos vídeos relacionados a isso. Então foi bem difícil pra mim enfrentar, porque eu não sabia muito bem o que esperar. Eu lembro que na época eu cheguei a assistir todos os vídeos que tinham, mas tinham pouquíssimos vídeos mesmo sobre isso. Hoje em dia, né, eu não sei, né, como que tá aí o YouTube, né, com vídeos relacionados a isso. Pra falar a verdade, eu nem pesquisei. Mas eu resolvi trazer aqui pra vocês, né, esse vídeo pra tentar ajudar vocês, né, de alguma forma, né? Vocês que estão passando por isso. E também falar que vocês não estão sozinhos, porque da mesma forma que eu me sentia sozinha, né, quando eu descobri isso, eu vi que na verdade também tinha muitas pessoas, né, que também estavam passando por isso. E eu só consegui descobrir isso através de vocês, né? Que às vezes eu desabafava falando sobre ansiedade, alguma coisa assim, né, lá no Instagram ou aqui mesmo no canal, que já tem até um videozinho sobre isso. E eu vi muitos relatos, né, de vocês também falando que estavam sofrendo com isso, né, que também tinham isso. Então só assim, né, eu consegui me sentir mais compreendida, né, através de vocês. E eu queria frisar, né, muito uma coisa aqui, que a gente não tem ansiedade, a gente não tem síndrome do pânico. A gente está com ansiedade, a gente está com síndrome do pânico, porque nada é para sempre. Isso é só uma fase, um momento que a gente está passando. A gente não tem isso, a gente não nasceu com isso, a gente não vai ter isso pro resto da vida, né? Que é o que eu acredito. Então é só um momento, né, no qual a gente está passando, e como todos os momentos passam, né, isso também vai passar. Então a minha história foi essa, né, brevemente foi isso, né, eu tive esse diagnóstico e a partir daí eu comecei a minha luta contra a ansiedade. Eu tive muitos problemas na escola, porque eu não conseguia ir para a escola, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer nada. Então, cada ano que passava, eu tava sempre descobrindo uma coisa nova, né, relacionada a mim, né, e a minha ansiedade. Cada ano eu me sentia de uma forma diferente, nunca foi, sabe, a mesma coisa assim. Tinha vezes que eu estava lá em cima com muita ansiedade, aí tinha vezes que eu estava lá embaixo. Tinha vezes que eu estava lá em cima, não conseguia sair de casa, com muito medo, mas ao mesmo tempo tinha vezes que isso passava e eu conseguia enfrentar as situações, conseguia sair de casa, ter uma vida normal. Isso era uma coisa também que me chateava muito, porque eu olhava para as outras pessoas e falava, gente, eu só queria poder ter uma vida normal, igual todo mundo tem, poder ir trabalhar, poder ir pra escola, sabe? Sem me sentir dessa forma, sem estar com medo de sair de casa. Então isso sempre me chateou muito. Mas enfim, qualquer coisa eu posso trazer um outro vídeo, né, aprofundando sobre isso. Basicamente a minha história é essa, né? Não vou aprofundar muito agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu não vou conseguir nem falar, né, o que eu realmente quero falar aqui. Então, gente, o primeiro ponto é se descobrir. A gente precisa se descobrir, entender o próprio corpo, né, e refletir. Por exemplo, o que me ajudou muito a controlar a minha ansiedade foi o seguinte:
vinha aquele sintoma todo de ansiedade, né? Eu começava a passar mal, ficar muito, muito, muito ansiosa. Então, o que eu fazia? Eu pegava, parava, ficava quietinha na minha, não falava com ninguém e simplesmente começava a refletir. Tipo, o que me fez ficar ansiosa agora? O que aconteceu? Eu tava normal? Eu não estava me sentindo desse jeito? Eu não tava com o coração acelerado? Eu não tava dando crise de ansiedade? Então, qual foi o gatilho que despertou, que me fez dessa crise? Por que eu estou sentindo isso? O que eu estou sentindo? Então, refletir e me questionar foi um ponto que me fez melhorar muito essa questão minha da ansiedade e aprender a controlar. Eu quero entrar agora no outro tema que vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu descobri que a minha ansiedade, ela é orgânica. Foi até o psiquiatra que falou isso comigo. E através disso, né, eu comecei a perceber que quando eu tomava café, eu começava a passar muito mal e dar crise de ansiedade. Então eu descobri que o café me faz mal, eu não posso com café, porque café é um veneno pra mim, por mais que eu gostasse muito. Eu vi que quando eu comia chocolate em excesso, também me despertava, né, um pouco de ansiedade, né, um pouco de mal-estar, eu começava a passar mal. E tomar Coca-Cola também. Então, o que todos esses alimentos têm em comum? Todos, né, eles têm cafeína. E a cafeína é um estimulante. Então, tudo que tinha cafeína, né, que eu ingeria, estava me fazendo extremamente mal. Por exemplo, esses dias mesmo, né, eu falei assim, quero tomar um pouquinho de café, tô com muita vontade, porque eu cortei, né, o café. Fui, tomei o café, era 5h30 da tarde, mais ou menos. Eu fiquei passando mal até às 10 da noite por causa do café. Então, por isso que eu falo que refletir, né, sobre a sua crise de ansiedade é muito bom e faz você realmente conseguir controlá-la. Então, eu simplesmente comecei a ter muito ataque cardíaco, comecei a passar muito mal. Aí eu parei e pensei, peraí, calma, eu não tava assim antes. Só foi eu tomar o café que eu comecei 10 minutos depois a sentir isso. E eu já sabia que era do café, porque toda vez que eu tomo café acontece isso comigo. Então eu coloquei na minha cabeça, calma, isso foi só o café que eu tomei, isso vai passar, daqui a pouco eu já vou estar melhor. Eu só preciso tirar essa cafeína do meu corpo. À medida que a cafeína for passando, né, eu vou ir melhorando. Eu já passei por isso antes, né? Eu sei que eu não vou morrer, eu sei que eu não vou ficar pior do que eu já estou. Eu só vou ficar pior se eu focar no problema. Então eu preciso me distrair. Então, uma das chaves também, né, que o segundo passo aí é você se distrair. Quanto mais você foca nesse problema, mais ele se expande. Então eu estava vendo que, por exemplo, eu começava, né, a dar essa crise de ansiedade, falava com meu marido, tô passando mal, tô dando crise de ansiedade, e eu via que nesse ato, né, de eu falar com ele, eu ficava conversando sobre isso, então eu ficava prolongando, né, o assunto, prolongando, né, as coisas que eu estava sentindo e sentindo isso de forma mais intensa. Então eu percebi que nesses momentos eu prefiro não comentar mais nada do que eu estou sentindo, até porque eu sei o que eu estou sentindo, eu já senti isso diversas vezes, e me distrair é a melhor forma para eu parar de intensificar o que eu estou sentindo e esquecer. Então, diversas vezes, quando vinha às vezes o pânico mesmo, né, uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, eu pegava e falava, não, né, depois de eu fazer a minha reflexão, acalmar a minha mente, né, de saber, porque muitas vezes o que acontece é a gente querer perder o controle, né? Quando a gente tem uma crise de ansiedade ou de pânico, a gente acaba perdendo o controle, e nesse ato de perder o controle é onde a gente se desespera cada vez mais. Então, eu consegui acalmar minha mente, né, sabendo que eu tinha o controle da situação. Por quê? Né? Por exemplo, naquele mesmo caso que eu estava citando, foi o café que me fez mal. Então, eu tenho controle, né? Eu sei que foi o café, então eu não vou ficar pior, né, nem nada disso. Então, é extremamente, né, depois de você fazer essa reflexão, você se distrair. Por quê? Primeiro você viu, né, o
que você tá sentindo, quais são os sintomas do seu corpo, né? Já pensou, já sabe o motivo? O próximo passo é a distração, é tirar o foco do problema. Porque quanto mais você foca, mais intenso vai ficando os sentimentos. Então, experimente fazer isso também, que você vai ver como que vai melhorar e muito, tá? Aí na mesma hora eu buscava tentar assistir algum programa de TV. Quando eu não conseguia focar no programa, né, de TV, porque eu tava muito desesperada, né, tipo assim, eu não conseguia ter atenção por aquilo, eu buscava alguma outra forma de me distrair, e quando eu conseguia me distrair, automaticamente, né, os sentimentos iam passando, principalmente de uma crise de pânico. A chave principal de uma crise de pânico, para você sair desse pânico, é você se distrair. À medida que você se distrai, os sentimentos vão passando tudo, e na hora que você vê, né, a sua crise cessou. E aproveitando, né, que eu já tô falando sobre alimentação, o terceiro passo é você se alimentar melhor, né, comer coisas saudáveis, porque existem vários alimentos, né, que ajudam, né, a controlar um pouco a nossa ansiedade, e também fazer uma atividade física, tá? Quem me falou isso foi o meu psiquiatra, que era extremamente importante eu me alimentar bem e fazer uma atividade física para eu conseguir me sentir melhor. Porque quando a gente está fazendo uma atividade física, né, a gente acaba soltando endorfina, né, que ajuda, né, no nosso bem-estar, né, na nossa sensação de prazer. Então é extremamente importante a gente fazer uma atividade física, até porque a gente acaba extravasando também essa ansiedade. E outro ponto é que, às vezes, né, a sua ansiedade, ela precisa de medicação, tá? Não são todos os casos que precisam, mas às vezes, se você sente, né, que você está extremamente mal, que nada consegue fazer passar essa ansiedade que você sente, talvez seja a hora de você procurar um psiquiatra e ver a melhor medicação para você. Eu, por exemplo, tomo, né, medicação. Eu tomo medicamentos para ajudar a controlar o meu pânico e a minha ansiedade. Os dois que eu tomo são tarja vermelha, e eu já evoluí muito também nisso, porque lá no inicinho, quando eu comecei a passar mal, eu cheguei já a tomar vários remédios, incluindo tarja preta. Então é extremamente importante, né, você também ver se você precisa ou não tomar, né, algum remédio para te ajudar. E se você precisar, é importante, né, você estar sempre fazendo um acompanhamento com o psiquiatra direitinho, porque o remédio costuma estar sempre mudando, tá? Às vezes, à medida que você vai evoluindo, esses remédios vão trocando, vão diminuindo dose. Às vezes o remédio não tá te fazendo bem, então você troca para outro. E então é muito importante esse acompanhamento também. Falando, né, sobre o diagnóstico, né, da ansiedade e da síndrome do pânico, uma outra coisa que eu quero falar para vocês, né, é que dentro da psicologia mesmo, né, o diagnóstico mental de síndrome do pânico e ansiedade funciona da seguinte forma. Você foi constatado, né, que você tem ansiedade, que você tem síndrome do pânico. Esse diagnóstico que você teve, ele só vale por 6 meses. O diagnóstico, ele tem duração, né, de 6 meses. Então, por isso que eu falei, né, que que não é bom a gente falar que a gente tem ansiedade, que a gente tem síndrome do pânico, porque a gente não tem. O diagnóstico, ele não é para sempre. Depois de passados, né, 6 meses, você tem um novo diagnóstico. Talvez você não tenha mais ansiedade, mas você pode ter uma outra coisa. Talvez você tenha ansiedade, tenha mais uma outra coisa. E talvez daqui a um tempo você não tenha mais ansiedade, não tenha mais síndrome do pânico. Então o diagnóstico, ele tem uma duração, né, só de 6 meses. E falando, né, um pouco dessa parte, né, científica, uma outra coisa que ajuda muito, né, eu já nem sei mais em qual passo que a gente tá, mas uma outra coisa que ajuda muito é a meditação. Quando você tá numa crise de ansiedade, você meditar tem um poder, assim, gente, de te acalmar, né, acalmar o seu cérebro, que vocês não fazem ideia. Tanto é que a meditação, ela já foi comprovada cientificamente, né, no qual, né, eles fizeram nesse exame, né, numa pessoa que estava tendo uma crise de ansiedade, né. Então, as áreas cerebrais delas, né, estavam praticamente todas ativas, né, tava aquele cérebro, assim, totalmente conturbado. E à medida, né, que ela foi meditando, né, fazendo a meditação, né, que é considerada até, né, uma forma aí de terapia para ansiedade, as áreas cerebrais delas, né, foram diminuindo aí, né, esqueci a palavra, sabe? Essa movimentação, sabe? Esse cérebro agitado, né? Ela foi conseguindo acalmar a mente, né,
automaticamente, né? O cérebro rapidinho foi se acalmando. Então, é cientificamente comprovado que a meditação ajuda muito. Eu mesmo já fiz e realmente ajuda quando a gente está numa crise de ansiedade. Então, se você nunca fez, é só você pesquisar no YouTube, né? Meditação guiada para iniciante. Então, você experimenta fazer, que você vai ver que realmente ajuda muito e faz muito bem. E por fim, para não prolongar muito esse vídeo, né, eu quero falar, né, do último passo que é extremamente, né, importante, que é a crença. Não importa, né, qual religião você tenha, né, no que você acredita. Quando a gente crê em uma coisa, essa crença acaba movendo a gente, né? E a fé, pra mim, foi extremamente importante, né? Nessa minha luta com a ansiedade, né? Ter fé me ajudou muito, porque pra mim ter fé é ter esperança, né? Acima de tudo também. Então, eu quero deixar rapidinho, né, uma passagem aqui pra vocês da Bíblia que fala sobre ansiedade, né? Então, se você não sabe, a Bíblia, ela é um livro, assim, extremamente precioso, que além de falar de tudo, ela também fala de ansiedade, né? E dos seus problemas cotidianos, tá? Então, a palavra que eu quero ler pra vocês, né, está em Mateus 6, versículo 31 ao 34. E é assim: não vos aflinjais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que a gente não deve ficar preocupado, né? Principalmente com o dia de amanhã, com preocupações futuras, com preocupações, sabe? Que acabam afligindo a gente, né? De alguma forma. Porque a gente deve entregar tudo nas mãos de Deus. E, óbvio, né? Não é só entregar. É fazer também a nossa parte humana, né? Pra aquilo dar certo, né? E a gente prosperar. Mas a gente não deve se preocupar em momento algum, sabe? E se desesperar, né, com coisas mesmo, né, do cotidiano. Como cita aqui, né, um exemplo, né, no que a gente vai vestir, no que a gente vai comer. Simples coisas, né, acabam nos deixando preocupados, que acabam gerando, né, ansiedades. E tem outra passagem da Bíblia que fala também a seguinte frase: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, Jesus mesmo já falava: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se Jesus falou, né, quem é a gente, né, pra não concordar com ele? E é isso, gente. Espero que vocês, né, tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos, né, sobre isso aqui no canal. É só você deixar aqui embaixo nos comentários pra mim. E espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se for o caso, eu trago um outro vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!